Eu gravei alguns vídeos sobre a lei da gravidade espiritual. E lá eu disse que o ser humano precisa se tornar mais leve. E daí surge a pergunta: como se tornar mais leve? O que é necessário fazer para alcançar essa leveza? Vamos começar da seguinte forma. O ser humano se torna mais leve quando passa a cultivar energias mais leves, irradiações mais leves. Quando o ser humano está numa frequência mais leve, numa vibração mais leve. Por quê? Porque tudo é energia. Tudo começa com o tipo de energia que o ser humano consome. Se é uma energia mais raivosa, truculenta, fanática, violenta, uma energia sensual, promíscua, ou uma energia mais arrogante, vaidosa, prepotente, tudo depende do tipo de energia a qual o ser humano se entrega. As pessoas se entregam ou se deixam levar por determinadas energias, seja isso de forma consciente ou de forma inconsciente, ou de forma despreocupada ou de forma desleixada. Muitas pessoas são desleixadas nos pensamentos, nos sentimentos. Se deixam levar muito fácil por qualquer estado emocional, por qualquer tipo de energia. Há pessoas que ficam oscilando, são jogadas de um lado para o outro, porque não têm o mínimo de autoconhecimento. Quando o ser humano passa a se conhecer um pouco e consegue distinguir o que é a sua vontade, e o que são as energias, por outro lado, que o afetam de fora para dentro, o indivíduo consegue escolher melhor, consegue sintonizar-se melhor numa vibração positiva, numa frequência positiva, em energias e irradiações positivas. Então tudo começa por aí, pelo tipo de energia que o ser humano consome, pelo tipo de energia que ele se deixa afetar ou arrastar. Quantas pessoas se deixam arrastar pelo ódio, pela raiva, pela vingança, ou pela ganância, prepotência, a arrogância, a vaidade, aquela energia arrogante onde o ser humano se sente mais do que os outros? E depois que ele cai do cavalo, como se diz, depois que leva um tapa na cara, depois que escorrega e cai no chão, momentaneamente acorda um pouco. E precisa continuar vigilante para não cair em outras ciladas energéticas. Infelizmente, o período de semi-despertar, o período de estar semi-desperto, é muito curto na vida da maior parte das pessoas, porque mal e mal elas semi-despertam de uma energia, já logo se entregam a outro tipo de energia. E assim as pessoas vão sendo levadas de arrasto, de rolo ao longo da vida, sem conseguir definir a situação, sem conseguir escolher conscientemente, sem conseguir discernir as coisas, porque quem se entrega cegamente ou preguiçosamente às energias que o afetam acaba sucumbindo. Então, faz-se necessário entregar-se a irradiações positivas, irradiações que trazem a calma, a serenidade, a lucidez, o contentamento, a gratidão, o amor, a verdadeira amizade, a contemplação dos valores da vida e o amor a Deus acima de tudo. Quando o ser humano se entrega a energias mais
luminosas, quando ele se entrega a energias mais luminosas, se torna mais leve. Porque são as energias que o ser humano consome que o tornam leve ou pesado. Tudo começa com o tipo de energia que se consome. Esse tipo de energia adentra no ser humano, esse tipo de energia, por fim, toma espaço na mente, e da mente até uma ação equivocada, uma ação grosseira ou errada é um passo. Então é isso que Cristo disse: o ser humano precisa orar e vigiar. Se ele pratica a vigília interior, ele se capacita a coligar-se a energias mais favoráveis. E essas energias favoráveis, sendo mais leves, tornam o ser humano também mais leve. Tudo é uma questão de ligação, uma questão de conexão. É como diz aquele ditado popular: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Isso tem tudo a ver com energias, porque dependendo com quem andamos, consumimos boas ou más energias. Se estamos em más companhias, vamos consumir energias ruins. Se andamos com boas companhias, vamos nos servir de energias melhores. Então, se com as pessoas que andamos nós podemos nos elevar ou nos rebaixar, porque nisso atua a lei da igual espécie, na questão das energias que cultivamos dentro de nós, seja em meio aos demais ou em secreto, em silêncio na nossa vida privada, é a mesma coisa. Dependendo do tipo de energia que cultivamos, nós nos elevamos ou nos rebaixamos. Tudo depende do peso das irradiações, das energias, da vibração. Isso é fácil sentir. Há sentimentos que são pesados. O que são esses sentimentos pesados? Energias pesadas, que as pessoas dão vazão, dão lugar dentro de si. Quando alguém tem um sentimento de raiva, o que acontece? Através da lei da igual espécie, o indivíduo se conecta às centrais energéticas dessa espécie. E daí fluem até ao ser humano energias dessa categoria. Energias pesadas tomam o ser humano de assalto. E dependendo do seu descuido, pode cometer atos gravíssimos, agredir outras pessoas, difamá-las por causa da raiva. Assim é com o ódio, assim é com a arrogância, a vaidade, e assim também é com o amor, com a empatia, com a bondade, com a justiça de coração. Dependendo do que o ser humano alimenta em sua mente ou nas profundezas do seu coração, se conecta a um ou outro tipo de energia. Isso flui até ao ser humano através da lei da igual espécie. E uma vez que isso toma conta do ser humano, a lei da gravidade espiritual, por sua vez, torna o ser humano mais leve ou mais pesado, dependendo da gramatura dessas irradiações e dessas energias. Então, é assim que o ser humano se torna mais leve, através da vigilância, através da oração, através do cuidado. É preciso cuidar muito com o tipo de energia que comungamos. E quando falo cuidar, não falo de um cuidado mental, de forma premeditada, calculista e interesseira. Não é a mente que deve assumir a preponderância aí, mas sim o espírito com a sua intuição, porque somente através da intuição o ser humano consegue se ligar a energias mais leves e puras, porque a mente é a forma de inteligência da matéria grosseira densa. A mente lida apenas com as coisas mais densas, o máximo plano astral ali. Dali a mente não passa. Para o ser humano se coligar com planos acima do astral, ele precisa fazer uso da sua alma. E acima de tudo com o núcleo da alma, que é o espírito que está dentro
da alma. Quanto mais o ser humano fizer uso do seu espírito, que é o que existe de mais leve nele, mais ele sobe. Então, se o ser humano tem o seu núcleo desperto, ativo e atuante, vai se conectar magneticamente a planos mais elevados e vai receber energias mais elevadas que são mais leves. As energias mais leves estão em planos mais acima. As energias pesadas estão nos planos mais baixos, né? Na matéria grosseira mais densa, a matéria grosseira mediana, né? É aí que estão as energias mais densas, né? Aqui no fundo da criação, é como no fundo de um copo. Você faz um suco, né? O que acontece? A polpa da fruta, depois de um tempo, ela acaba baixando, né? E a mesma coisa são as energias na criação. As energias mais pesadas ficam mais no fundo da criação, na matéria grosseira densa. E se o ser humano fica apenas no cabeção, que é a forma de inteligência da matéria grosseira densa, do corpo aqui, o que acontece? O ser humano vai comungar só com essas energias no fundo do copo, né? Só com esse restolho que baixa, que é mais denso. Então o ser humano precisa identificar o seu espírito, precisa saber o que é o espírito e a intuição nele, fazer uso da intuição para daí, através da leveza interior, que é algo característico do espírito, coligar-se a planos mais elevados, magneticamente, porque tudo é magnético nessa criação. A sintonia é algo magnético. A energização é algo magnético. O pensamento é magnético, a intuição é magnética. Só que o pensamento é um magnetismo mais denso. Sozinho o pensamento não atrai coisas boas para si, mas é a intuição, que é um magnetismo mais refinado, que atrai coisas mais elevadas e que coliga o ser humano a irradiações mais elevadas, que o tornam também mais leve, mais ativo, sutil, sensível às questões essenciais da vida. Então o ser humano precisa se observar um pouco para saber o que nele é a intuição, que é o que há de mais leve nele. O problema é que as pessoas estão nessa correria maluca da vida, as pessoas não têm tempo para nada, né? E daí quando tem folga, quando estão de férias, no fim de semana ou no feriado, as pessoas ainda se afogam nas futilidades, né? Porque daí nos momentos de folga surgem os sentimentos de acusação, a consciência vai lá e dá uma lição de moral no ser humano, e daí ele sufoca a sua consciência com passatempos, com futilidades, com esses prazeres baratos e passageiros. E daí o indivíduo perde grandes oportunidades de acordar e se conectar a coisas mais elevadas, intuitivamente. Então, tudo começa por meio de uma auto-observação, não uma auto-observação mental, através do cabeção, mas uma auto-observação por meio da intuição, que é a vigilância que Cristo disse. É a vigilância. Não adianta apenas ficar cismando, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Há até a dissertação Cismadores, né? Muitas pessoas ficam cismando acerca de si mesmas, ficam pensando acerca de si mesmas, apenas com a mente, ficam remoendo as coisas. Não é assim que o ser humano alcança a vigilância. Não é assim que o ser humano se torna leve e bem sintonizado, mas sim desligando um pouco a mente e deixando o espírito fazer a sua parte, o seu trabalho. Daí, naturalmente, sem estresse, sem complexidade, o ser humano se liga a irradiações mais refinadas. E daí, tudo passa a fluir melhor em sua vida e tudo se torna mais leve. Então, tornar-se mais leve não é algo tão difícil, exige dedicação, exige tempo, exige entrega, exige
acima de tudo, responsabilidade para consigo mesmo. Não tanto com as coisas externas, que há pessoas que têm grandes responsabilidades com coisas externas, isso é louvável até, pessoas sérias, mas não adianta viver apenas para o trabalho também. A vida não se reduz ao trabalho. O dia que o ser humano desencarnar, não é isso propriamente que vai contar, mas sim a vida interior. E daí sim como o ser humano procedeu no mundo do trabalho a partir da sua vida interior. Daí o trabalho se harmoniza com as questões espirituais. E assim o ser humano deve atuar na sua vida profissional ao longo da vida, colocando a sua intuição acima de tudo, em primeiro lugar, para orientar a mente e para que a mente, por fim, possa auxiliar em ações positivas na matéria grosseira mais densa. Então, é assim que o ser humano se torna mais leve, cultivando energias mais leves, e somente poderá cultivá-las por meio do espírito, da intuição, do sexto sentido, da inteligência emocional. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!